Oiê, eu sou a Manu. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre o livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. A Hora da Estrela foi escrito e publicado em 1977, pouco antes da morte de Clarice Lispector. É um livro que vai retratar sobre uma personagem chamada Macabea, que é uma jovem nordestina que vai viver no Rio de Janeiro. Lá ela trabalha como datilógrafa. A Macabea, ela leva uma vida muito monótona e solitária lá no Rio. E ela é uma moça desprovida de beleza, desprovida de qualquer tipo de encantamento. A Clarice colocou dentro do livro um narrador personagem chamado Rodrigo. E o Rodrigo é como se ele fosse um narrador onisciente, porque ele sabe dos sentimentos, dos pensamentos dos personagens. Ele retrata a Macabea como isso, como uma insignificante. A Macabea, ela busca então encontrar sentido na vida através de relações afetivas. E ela se aproxima de um homem chamado Olímpico de Jesus e começa um relacionamento com esse cara. Só que assim, ele não gosta dela, ele não tá nem aí pra ela. Só que a Macabea tá ali naquele relacionamento. Eu poderia dizer que A Hora da Estrela é um livro que te causa uma certa estranheza, porque ele é duro, é uma história dura, a personagem tá o tempo inteiro se ferrando, literalmente falando, ela tá sofrendo, assim, me causa um certo sofrimento junto com ela, sabe? Porque ela tá num relacionamento com um cara, um relacionamento extremamente esquisito, com um cara que claramente não gosta dela, ela também não tem muita certeza do que ela sente por ele, a comunicação deles é péssima, não existe praticamente uma comunicação. E A Hora da Estrela foi um livro, assim, que realmente me causou uma certa estranheza, né, ao ler. É uma história que te causa uma certa estranheza, porque, principalmente pessoas que estão acostumadas com romances, né, com histórias ali onde há sentimentos, né? Embora o narrador consiga descrever os sentimentos da Macabea, né? Quais são os seus anseios, quais são os seus sonhos, a prática da vida dela é extremamente pesada, é extremamente dura, assim, é um livro extremamente realista. E aí a Macabea, ela tá nesse relacionamento com esse rapaz e as coisas não acontecem na vida dela, ela tem ali uma colega que parece que tem mais sucesso, uma colega que tem mais presença, uma colega que é mais bonita. E a Macabea em busca de saber mais sobre a sua vida, de tentar talvez ter uma vida melhor, uma vida mais próspera. Não sei ao certo descrever o que ela de fato estava buscando. Ela vai numa cartomante. Na verdade, a impressão que eu tenho é que a Macabea não estava buscando nada. Ela só foi naquela cartomante por causa que a colega dela recomendou. E aí ela vai lá naquela cartomante e a cartomante faz a ela revelações de um futuro, assim, brilhante, incrível, e ela sai dali ludibriada. Só que aí acontece uma coisa trágica na vida dela que eu não vou falar pra você, não vou te dar spoiler, e que fica aí pra você ler e você descobrir. O livro, A Hora da Estrela, ele foi escrito, né, durante o período em que o Brasil se encontrava numa ditadura. E a Clarice, ela trouxe isso para a história. Ela trouxe isso mostrando como, principalmente essas pessoas que fizeram esse movimento, essa migração, né, do Nordeste para as regiões mais ao sul do país, elas eram pessoas que passavam praticamente invisíveis. E eu acho que é isso que a Macabea talvez represente pra gente. Ela é como uma invisível, como eu disse, assim, ela é como se fosse uma insignificante. E além dessas pessoas serem invisíveis, né, naquele regime, elas também viviam em condições precárias, em condições ruins, que é também o contexto da Macabea. É um contexto duro, é um contexto de pobreza. Mesmo que ela tenha ali o emprego dela, ela se alimenta mal, ela dorme mal, ela não consegue construir relações com as outras pessoas, não consegue se enquadrar. E também nesse contexto do regime militar no Brasil, muitos artistas precisavam se expressar de maneira simbólica, de maneira sutil. E esse é um elemento que a gente também encontra na obra da Clarice. Analisando ali a personagem,
analisando o que talvez ela busca transmitir através dessa personagem, a gente também vê essa sutileza no contar da história que a Clarice traz, que ajuda a gente a compreender o que talvez a Clarice quisesse dizer naquele momento, mas não pudesse. Talvez esse apagamento, essa invisibilidade dessas pessoas, né, que não tinham oportunidades, que viviam em condições terríveis. A Clarice nasceu, né, em 1920 na Ucrânia, mas aos 2 meses de idade, ela e sua família vieram para o Brasil, fugindo da perseguição, né, contra os judeus. Ela se graduou em Direito, mas durante mesmo seus estudos, ela começou a se interessar pela literatura, pela escrita. Um aspecto muito marcante das obras da Clarice é essa interioridade humana. Ela traz a interioridade nos seus personagens, ela busca ali no profundo dos sentimentos, do coração, das intenções, dos sonhos. Ela conseguiu realmente trazer isso com maestria em todas as suas obras. E também questões existenciais, como a identidade, a solidão, a condição feminina. Nos livros de Clarice, e principalmente nas suas personagens femininas, isso fica muito claro, isso fica muito explícito. A Clarice é considerada uma das maiores escritoras brasileiras do século XX. Sua obra é amplamente reconhecida, ela foi premiada com vários prêmios. E o livro A Hora da Estrela, ele conseguiu ter um significado muito importante, um significado muito especial, porque ele foi um livro escrito próximo à morte de Clarice, né? Isso fez com que a notoriedade desse livro fosse muito maior. Então ele conseguiu realmente alcançar muitas pessoas. E esse livro também foi adaptado para o cinema em 1985, através da diretora Susana Amaral, e isso ampliou o reconhecimento da obra, isso permitiu que ela fosse reconhecida nacionalmente e internacionalmente. E uma coisa interessante sobre o livro é o final, porque ele é um final aberto, ele te faz pensar, tá, o que aconteceu? É um final desconcertante. Eu não vou dar detalhes aqui sobre o final do livro, mas é um livro que ao final você fica, tá, caramba, basicamente isso foi o que eu senti lendo esse livro. Bom, eu acredito que A Hora da Estrela, ele não seja um livro de entretenimento, do meu ponto de vista. Eu acredito que é uma obra que, inclusive, ela merece ser estudada com mais profundidade. Porque é uma obra que te convida a pensar, que te convida a refletir, é uma obra que te provoca e que te causa um desconforto. Eu posso dizer que foi isso que eu senti. Eu senti um desconforto lendo A Hora da Estrela. E mesmo com esse desconforto, eu acredito que foi uma experiência muito rica para mim, a leitura desse livro, conhecer a Clarice. Eu consegui talvez até me identificar com a Clarice em alguns momentos, né? Porque quando a gente vê o narrador personagem, o Rodrigo ali, né? Ele falando sobre a forma como ele se sentia com relação a Macabea e, enfim, trazendo um pouco também dele, né? Há um pouco do Rodrigo na história. Eu consegui me ver ali. Eu consegui, assim, sabe? Ele fala às vezes em algum momento de não estar sentindo nada, ou de estar sentindo muitas coisas, da empatia que ele sente com a Macabea. A escrita da Clarice me encantou muito, porque eu me vi nessa escrita. Eu me vi talvez como... óbvio, não vou me comparar a Clarice Lispector, mas eu consegui pensar que talvez se eu fosse escrever algo, eu gostaria de escrever daquela forma. Essa foi um pouco da minha experiência pessoal com essa leitura. O que você achou desse livro? Você também se sentiu assim meio desconcertado, provocado em algumas partes? Sentiu empatia pela Macabea? Sentiu ali um sentimento ruim quando as coisas pareciam que não iam dar certo? Ou quando as coisas estavam estranhas? Porque esse livro tem vários momentos estranhos, eu digo momentos assim constrangedores ali, os momentos em que a Macabea tá conversando com o Olímpico, né? Momentos em que você quer abraçar ela e falar, cara, vai ficar tudo bem. Eu senti isso em vários momentos. Você, o que você sentiu? Fala pra mim aí nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima!